Atenção, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Este vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo do canal Augusto Bax é educar por meio de uma interpretação pessoal, simples e bem-humorada sobre o mercado econômico geral. Muito bem, fofoletes. Fala, fofa! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal novamente. Meu nome é Augusto Bax, eu sou investidor de cripto há mais ou menos 400 bilhões de anos. Bom, nós temos uma resistência nessa região aqui, uma faixa de resistência dos 45 mil aqui, 44. O mercado esticou muito mais do que eu esperava. Eu acreditava que ele não ia conseguir passar a resistência dos 40.050 a 44 mil dólares. Ele passou. E o preço hoje, ele está testando a média 8 semanal, tá? Se ele conseguisse segurar acima dessa média 8 semanal e fizer a sustentação em cima dessa faixa de preço, nós podemos ver o Bitcoin vir até essa região aqui, então, que é a próxima resistência dos 47 a 48 mil dólares, tá? Essa região que o preço está se segurando, é normal ela se segurar um pouco, porque o ativo aqui ele tem uma zona de arrependidos, ou zona de suporte, que serve como resistência, e que muita gente que ficou presa no Bitcoin lá em 13 de janeiro, viu essa queda aqui, pode ter se apavorado, está aproveitando a oportunidade de sair do mercado nessa região aqui. Tá? Olhando em um primeiro momento, o Bitcoin ele fez um fundo aqui, na minha opinião ainda não fez aquele fundo duplo confirmado, tá? E a tendência dele ainda é, tá? E isso pode mudar a qualquer momento a partir de hoje, ainda é tendência de baixa. Tá? Desde o dia 12 de novembro, nós entramos em tendência de baixa. Desde lá, desde então, a gente está fazendo topos e fundos descendentes. Faz topo, fundo descendente, topo, fundo descendente. O mercado agora ele está tentando fazer aquilo que a gente chama de reversão majoritária de tendência. Tá? Temos um pullback aqui, tá? Ou seja, uma tentativa do mercado voltar a subir. Para ele desvalorizar, ou seja, sair da tendência de baixa, o que precisa ser feito aqui? Ele precisa romper esse topo anterior aqui, coisa que ele já está quase fazendo, se manter acima dele, então lá para vir para 50 mil ou 52 mil, que seja, tá? Precisa romper essa última zona aqui, ó, de resistência com força, tá? Precisa vir com força para fazer uma reversão majoritária de tendência. Então nós estamos numa zona muito importante, porque essa é uma zona de negociação final antes da gente voltar à tendência de alta infinita, tá? Se essa resistência não for forte o suficiente e a gente conseguir romper com violência, a gente para lá nos 52 mil, ultrapassa rapidamente os 47, 48 mil, volta para essa região, volta para 44, retesta, e aí começamos a fazer topos e fundos ascendentes, ou seja, tendência de alta. Então, quando nós temos um toque na média 8, nós estamos no limite entre continuar a tendência de baixa ou reverter a tendência de baixa para uma tendência de alta. Então, a gente tem esse topo aqui, é o último topo que nós tivemos da tendência de baixa, recentemente. E agora é um grande teste para o mercado. É um grande teste para o mercado. Se o mercado for um ano de alta, tá? Ou um ano em que o mercado volta a conseguir ter força, ele consegue romper a região dos 44, vai para 50 mil, 52 mil, que seja, volta para testar os 44 ou 43 mil, e aí volta a subir. Começa a fazer topos e fundos ascendentes. Olhando em um primeiro momento, na minha opinião, ainda vamos continuar em tendência de baixa, tá? Então, por exemplo, na minha opinião, ele vai tocar aqui nessa região. Talvez até consiga chegar aos 47 mil, que seja. Acho que ainda poderia ter um pequeno short squeeze, depois eu vou mostrar para vocês os dados da Glassnode. E do momento que ele terminar, encerrar a temporada de short squeeze, eu acredito que ele vai fazer o long squeeze. Então, acredito que ele consiga romper até temporariamente a média 8. E acredito que vamos continuar a cair de novo até a região dos 32 mil dólares. Para o preço depois, mais tarde, voltar a subir. Tá? Seja para cair até essa região dos 33 mil dólares, ou 24 mil dólares, que é o suporte bem forte, né? Que é um suporte extremamente forte, ou ainda se o mercado de fato derreter 14 mil dólares. Então, esses são os meus alvos nesse ciclo de baixa, se a gente se mantiver na tendência de baixa, tá? Para tirar o FOMO. Ainda acho que tem muito FOMO, ainda acho que tem muita euforia no mercado. Então, estamos recém iniciando o ano. Na minha opinião, ainda não deu aquela limpada geral do mercado, que geralmente acontece no ano de 2020 e 2021, aquela alta violenta, né? Onde atrai bastante pessoas querendo ficar ricas muito rápido. Então, acho que ainda não teve uma grande realização de lucro, mas eu acho que nós estamos no processo disso, tá? Mas eu ainda preciso ver mais, eu preciso ter mais confiança que o Bitcoin vai buscar os 52 mil, volta para 44, consiga se estruturar em cima e retorne e consiga virar essa tendência de baixa aqui. Quando ele começar a virar a tendência de baixa, ou seja, se ele subir para 52, se ele cair para 44, eu vou acreditar
que ele vai buscar os 100 mil dólares até metade do ano. Mas enquanto não acontecer esse movimento, eu acredito mais em tendência de baixa. No gráfico de 4 horas, o mercado saiu de uma condição lateral. Geralmente acontece o short squeeze e depois acontece o long squeeze, tá? Então, por isso que eu ainda acredito em queda no BTC. Olhando todo o contexto macroeconômico, então, em março, nós podemos começar a iniciar o apertamento quantitativo, redução do estímulo financeiro nos mercados voláteis. Nós temos aqui cruzamento das médias de tendência de alta para tendência de baixa mensal. Vejo essa barra inside bar se formando no mensal, ainda não completou ela, tem que terminar o mês, ou seja, faltam 20 dias ainda para essa barra finalizar. Se ela terminar com as mínimas e as máximas, aliás, as máximas e as mínimas dentro desse candle aqui, ó, terminar com a mínima e a máxima, chegou o final do mês, a máxima do preço não conseguiu ultrapassar a linha branca, essa linha branca aqui, ó, perdão, essa linha branca aqui, ó. Se não conseguiu passar a linha branca e não conseguiu passar a linha branca de baixo nem a de cima, a superior e a inferior, nós vamos ter uma inside bar. Uma inside bar geralmente é uma barra interna que antecipa um próximo movimento violento. Se é uma inside bar, como essa daqui, que está acima da média 8 mensal, eu creio que ela vem para gerar uma inside bar para o preço explodir para a alta, tá? Para o preço subir. Se ela tem uma inside bar abaixo da média 8, como, por exemplo, esta daqui, ou pode ser esta daqui, na minha opinião, é só pullback para o preço continuar caindo. Então, a gente pode ter uma explosão de baixa no próximo mês. Pode acontecer, por exemplo, Augusto, de formar uma inside bar e fazer uma barra de reversão no próximo mês de março? Pode. Se por algum motivo o mercado macroeconômico quiser assumir mais riscos e fazer o rompimento, a gente pode realmente ter um ano altista. O Ethereum é a mesma coisa, a mesma situação. Enfraquecimento da tendência de alta mensal agora no mês de fevereiro, mesmo com essa alta recente que nós tivemos aí. Está abaixo da média 8 mensal ainda. Então, ainda não há uma reversão. Reversão seria, então, o próximo mês trazer uma alta forte acima da média 8 mensal. Por enquanto, está abaixo da média 8 mensal. Ou seja, estimulando mais queda também. Mesma coisa o Ethereum contra o BTC. Então, ele está fazendo um movimento semelhante, né? Ele está tentando construir um pivô de baixa abaixo da média 8. Se ele conseguir fazer, o Bitcoin vai ganhar valor perante ao Bitcoin e também, provavelmente, perante a todas as outras altcoins também. A dominância do Bitcoin seguiria subindo, tá? Ela deve ter caído agora recentemente, exatamente, ela caiu recentemente porque com essa quedinha dela acima da média 8, algumas altcoins performaram melhor do que o Bitcoin, mas a verdade é que eu tenho a expectativa de que, assim com a queda do Bitcoin, a gente pode ver o aumento na dominância de novo do Bitcoin. Tá? E com o aumento de novo na dominância do Bitcoin, nós podemos ver mais queda do mercado cripto. Basicamente é isso. Deixa eu ver aqui, BTC, USD, eu queria dar uma olhada só no RSI diário. Então, no RSI diário, ele passou na região, temporariamente, da região 60. Então, ele tentou entrar em forte tendência de alta. Se ele conseguisse manter aqui em cima da região 60, então, se o preço conseguisse manter acima da média 8, ele pode trazer mais alta pela frente, mais busca de liquidez, mais short squeeze, ok? Eu queria dar uma olhada no S&P 500. Então, o S&P 500, ele fez pullback para tentar continuar caindo, agora está subindo para fazer um reteste nessa região. Essa é uma região importantíssima, que é resistência antiga e virou suporte e agora está tentando servir como resistência, certo? Então, assim como no BTC, o S&P 500 também reverteu tendência, só que em vez de ser em novembro, ele o fez em janeiro. E agora ele está tentando fazer um topo duplo nessa região. Se ele confirmar um bull trap ou um topo duplo nessa região e voltar a perder a mínima dos 4.430 pontos, ele vai arrastar mais queda, vai iniciar mais queda, certo? Porque isso aqui é um pivô de baixo abaixo da média 8. Que está tentando se formar no gráfico do S&P 500. Se ele formar essa reversão, nós vamos ter, então, a antecipação de que março vai ser de baixa, tá? Então, se fevereiro, até metade de fevereiro, ou dia 20 de fevereiro, por aí, até final do mês, a gente perder essa mínima aqui, ó, vai ser uma confirmação de um pivô de baixa, abaixo da média 8, iniciando um movimento de derretimento do S&P 500, ou seja, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Isso significaria um derretimento e uma queda no mercado cripto também, tá? Porque uma coisa está ligada à outra. Caso contrário, caso o S&P 500 volte ao normal, então caso ele consiga, nesse pivô de alta que ele está tentando construir aqui abaixo da média 8, conseguir romper e se manter acima, aí o mercado fica saudável de novo para assumir risco e o mercado cripto volta a subir de forma saudável, tá? Então tem uma importante região de ponto de controle, de volume de ponto de controle em 47 mil,
E aqui nós temos o movimento de ondas de short squeeze ou long squeeze, tá? Então, quando temos quedas ou temos desaceleração da tendência de alta, nós temos uma sequência de long squeeze. Aqui são todos os mercados de long liquidados, sendo liquidados, ok? Então, quando nós temos uma grande quantidade de longers sendo liquidados em sequência, nós temos uma desaceleração da tendência e uma reversão. Com o mercado em queda, nós temos então cada vez mais de realização de long squeeze. Então, isso aqui é o marcador do long squeeze. Depois de um longo período de long squeeze, nós temos o short squeeze, que o short squeeze começa a fazer o mercado voltar a subir, porque nós temos mais apostadores de baixa sendo liquidados e tendo que recomprar mais caro o Bitcoin do que eles venderam pelo direito do contrato. E aí nós temos agora, no período que nós estamos, então quando está vermelho, geralmente nós temos um período de short squeeze sequencial, tá? E agora, recentemente, nós temos um short squeeze, então, que foi forte, que foi essa alta dos últimos dias aí que nós tivemos, nos últimos 3 dias, principalmente. E ela pode iniciar uma temporada de short squeeze. Iniciando uma temporada de short squeeze, nós podemos ter, então, continuidade de alta. Com um pouquinho mais de alta, Bitcoin pode chegar até os 52 mil, que nem eu falei para vocês, começar a ter um pouco de long squeeze ali na região dos 52 mil, para o preço voltar a cair para 44, dos 44 ele voltar a subir, inicia essa tendência de alta, certo? Mas, na situação que se encontra, se ele se segurar em 47 mil e não conseguir romper com força os 47 mil, ele já vai iniciar a temporada de long squeeze, na minha opinião, a partir da próxima semana, tá? Então, a gente está literalmente entre o mercado fazer uma reversão majoritária de tendência ou continuar a tendência de baixa. Estamos literalmente nesse período. Pois bem, qual é a melhor região para acumular bitcoins? Exatamente essa região aqui, tá? Então, a região que eu chamo de resfriamento do mercado, né? Ou chamado inverno cripto. O mercado esfria, acumula lateralmente por um longo período de tempo e depois nos entrega altas infinitas, certo? Pois bem, no caso do Bitcoin, esse agora é o melhor período, né? A partir de janeiro desse ano, é o melhor período para acumular bitcoins. Então, nós vamos ter aí praticamente 2 anos de acumulação de Bitcoin, na minha opinião. Independente do que o preço for fazer, se ele vai para 75 mil dólares, se ele cai para 30, se ele cai para 14, se ele cai para 20, o que interessa para nós é entender que essa zona aqui, essa faixa aqui, é a zona de acumulação para plantar. Então, agora começou oficialmente o plantio do mercado. Então, esse é o melhor período para você decidir fazer aquilo que eu chamo de projeto Hold BTC 100. A gente pode usar o projeto Hold BTC 100 aqui do Dr. Humberto. Eu oriento vocês a conhecer o trabalho dele. Basicamente, ele estipula uma compra mensal de R$100 todos os meses para comprar Bitcoin. E o melhor período, o período que mais dá retorno, tá? É o período das pessoas que plantam justamente no período da baixa, tá? O que nesse ciclo eu vou fazer diferente do ciclo passado? No ciclo passado eu acumulei muito mais Bitcoin. Eu comecei a comprar Ethereum mais em 2020 para 2021, né? Só que agora eu vou acumular mais metade Bitcoin, metade Ethereum. Por quê? Porque nós não temos como controlar, por exemplo, se o Ethereum vai ganhar mais valor que o Bitcoin ou não. Por enquanto, no último ano, 2020 para 2021, tá? Nos últimos 2 anos, o Ethereum ganhou valor sobre o Bitcoin. E mesmo assim, temos períodos de profunda diferença em que o Bitcoin ganhou valor perante ao Ethereum. Então, o que eu acho interessante é fazer um preço médio ao longo desse ano de plantio, tanto de Ethereum quanto de Bitcoin, para que a gente também consiga aproveitar essa estrutura de alta de Ethereum / BTC. Tá? Defina um dia da semana para você comprar Bitcoin, ou um dia do mês, aqui eles usaram um dia do mês, né? E você vai fazer o Dollar Cost Average, ok? O Dollar Cost Average é, por exemplo, aqui no Bitcoin, se você ficasse comprando Bitcoin uma vez por mês, todos os meses, no final das contas você teria uma valorização aí de 216%, tá? Usando R$100, ou seja, o seu aporte total seria R$2.800, o seu saldo final, depois desses 2 anos, seria de R$8.850. Um resultado melhor do que qualquer tipo de investimento de renda fixa ou retorno de renda variável. E aí no link da descrição, eu deixei ali, você pode baixar para o seu celular também, o Pilasfolio. O que é o Pilasfolio? O Pilasfolio, então, é o nosso aplicativo de você fazer o seu gerenciamento de carteira. Você clica, então, em mais, vai pegar o preço da cotação do dia, 43 mil dólares, e coloca, por exemplo, vou comprar uma vez por semana, deixa eu ver, eu ganho R$3.000 por mês. Me sobra R$400 para aportar. Uma vez por semana, na quarta-feira ou na terça-feira, eu vou lá e aporto, por exemplo, eu vou e coloco, por exemplo, R$100 ou $100, vai. Vamos cadastrar aqui como R$100 ou $100. Você pode mudar
também você pode alterar de dólar para real, tá, pessoal? Não tem problema. Você pode trocar aqui. Eu gosto de deixar em dólar mesmo, tá? Vai ele te dar a quantidade de moedas, o total do aporte e o valor final. Cara, passou mais uma semana, você vai lá e adiciona mais um aporte. Então, eu aportei mais no dia, vamos dizer, eu fiz um aporte lá no dia 14. Vai lá, coloca dia 14 e aporta mais. E vai fazendo os aportes aos poucos. Aqui ele vai te mostrando quanto de lucro você vai ter, o percentual de lucro que você vai ter, ou barra prejuízo. E não se preocupe se o mercado cair, tá? Se o Bitcoin, no caso, cair, tá? Vai aportando em Bitcoin e Ethereum, que são os ativos que vão se tornar mais escassos nesse mercado e, na minha opinião, os mais utilizados. Isso que é importante. Não adianta você ficar fazendo preço médio em altcoin que não vai ter adoção. Você tem que focar nessa estratégia em plantar ativos que vão ter adoção. Porque a adoção é que vai fazer com que a demanda seja crescente, contínua, e vai fazer com que o teu ativo, independente do preço que você vai comprando, ele no final das contas vai se valorizando, tá certo? Tá? Bom, os short-term holders, então, profit loss aqui no dados da Glassnode mostram que ainda estamos em tendência de baixa. Geralmente, em tendência de baixa, nós temos o quê? O comportamento de realização de lucro barra prejuízo, quando o indicador laranja ele chega na região do marco 0 aqui, ou do marco 1, na verdade, do MVRV, ou no caso aqui do profit loss. E na tendência de baixa, qual é o comportamento que nós temos, né? Então, no inverno, geralmente é assim. O indicador ele vai para baixo de 0, para baixo de 1, perdão, volta para 1, foge do 1, vai para 1, volta do 1, vai para 1, volta do 1, vai para 1, tá? Então ele fica realizando prejuízo ou realizando lucro. Os short-term holders começam a realizar prejuízo e nós temos as tendências de alta. Então, dentro da tendência de baixa, nós temos altas, né? Que nem eu expliquei já milhares de vezes para vocês. Isso são tendências, tá? A tendência, ela anda em onda. Então, ela tem altas no meio da tendência de baixa. Tal como no ciclo de 2013 e 2018, aliás, nós temos, então, esse comportamento, né? Os short-term holders, eles realizam prejuízo, o mercado volta a se aquecer um pouquinho, o pessoal chega na zona de arrependidos, o mercado realiza mais prejuízo. Volta um pouquinho, realiza mais prejuízo. Então, nós temos altas no meio do caminho, o preço sobe temporariamente. Essa subida faz com que as pessoas que estão presas no ativo vendam seus ativos e o mercado fica com mais ofertas do que demanda por compra. Então, por enquanto, ainda estamos em tendência de baixa, tá? Por quê? Porque só vai mudar quando o comportamento dos short-term holders mudar, tá? Então, os short-term holders, quando nós temos, então, realização de lucro, volta para o nível 1. Realização de lucro, volta para o nível 1. Realização de lucro, volta para o nível 1. Significa que nós estamos com mais demanda compradora, mais acumulação, mercado sobe, tem mais acumulação, mercado cai um pouquinho, se mantém ainda na estrutura de alta, semanal, mais compra. Então, nós temos o gráfico laranja, ele fica acima de 1 e se mantendo acima dele, bate para 1, volta para cima, bate em 1, volta para cima, até que nós temos as reversões. E aí nós tivemos duas reversões sequenciais. Nós tivemos a reversão no ano passado, metade do ano passado, então nós tivemos um período um pouco maior de oferta nesse período aqui, voltou a subir, e aí no momento que nós tínhamos que ter voltado para forte tendência de alta, ele perdeu novamente, tá? E na minha opinião, então, ele tem espaço para subir mais um pouco, justamente para tocar na região 1 do short term holder, realizar venda, o pessoal que está preso em 52 mil ou 47 mil, vender os seus bitcoins e ter uma oferta um pouco maior no mercado de novo. Tal como aconteceu nos ciclos passados, tá? Então, enquanto ele fica com a linha laranja abaixo de 1, bate e volta, é tendência de baixa. Enquanto é o contrário, acima de 1, bate e volta, tendência de alta. Então, estamos em tendência de baixa ainda, tá? Mesmo com essa alta recente, é uma alta dentro de uma tendência de baixa por enquanto. E no Spent Output, aqui a gente também ainda tem realização de lucro de quem tem bitcoins de 1 ano ou 2 anos ou mais, tá? Então, ainda temos, nessa alta que nós tivemos recentemente, ainda a realização de lucro. Com mais realização de lucro, mais oferta também, mais o mercado tende a se segurar em determinada faixa de região. Hoje nós temos um grande pico de venda dos long-term holders, que são as pessoas que têm bitcoins que têm 1 ano de vida ou mais, que é justamente essa galera aqui. Nós temos, então, realização de lucro. Então, qualquer altinha que acontece é realização de lucro. Ou seja, ainda acredito que nós estamos no período de realização de lucro. Ainda acredito que na realização de lucro nós vamos ter mais retestes em baixa. Tá? Nós estamos como se a gente estivesse no ano de 99 da internet, tá? Ano de 99 da internet no mercado de criptomoedas, no nível de adoção. Então, nós estamos no início da adoção majoritária, ou no início da adoção em massa. Em 2027 está previsto que nós teremos pelo menos 1 bilhão de investidores de criptomoedas até 2027. E lá, o mercado pode ter suficientemente a quantidade de pessoas suficientes para que
atrai ao longo desses anos de 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, a adoção de mais grandes empresas, megacorporações, usando bitcoins e adotando bitcoins, colocando bitcoins como investimento no seu tesouro da empresa, tá? Então, basicamente, nós temos o seguinte, nós temos a KPMG comprando Bitcoin, tá? Inclusive deixou um professor da Unicamp pistola, porque o cara criticou que o Bitcoin é um esquema de pirâmide, mas na verdade nós temos aqui, ó, a KPMG, que é eu não lembro, acho que é uma empresa de auditoria, tá? É um conjunto de, na verdade é um grupo de empresas de auditoria e consultoria que tem mais empresas, não é só a KPG, tem várias aí. Tem as Big Four, aqui eu encontrei, ó. A Deloitte, a PwC, a EY e a KPMG comprando o Ethereum e Bitcoin e colocando no seu tesouro como um aporte financeiro, como uma reserva de valor. Mesmo em grandes períodos de inverno ou queda, tá? Mesmo que o Bitcoin caísse 80%, nós vamos ver cada vez mais adoção. Então, assim como eu, no caso, vou fazer o projeto Hold, né, de ficar acumulando Bitcoin ao longo de toda semana ou todo mês, no caso, essas grandes empresas também vão fazer esse tipo de movimento. Então, a gente vai ter gradativamente cada vez mais adoção. Altas temporárias, por exemplo, pega a mana aqui, ó. Essas altas aqui, ó. Isso aqui não me motiva, cara. Isso aqui não me motiva. Isso aqui não é uma alta que eu acredito que o preço vai... Eu sei que na cabeça da sardinha satânica, que me odeia, ele acha que o mercado vai fazer isso aqui, ó. Eu sei que ele acha que... eu tenho certeza que na cabeça dele o mercado vai fazer isso aqui. Mas a bem realidade é que as altcoins, elas fazem exatamente o oposto, tá? Elas fazem topos mais baixos que o topo anterior para continuar caindo. Aí ela faz um puta topo aqui, ela volta a subir 100% dentro de uma tendência de baixa. Não adianta bosta nenhuma você fazer custo médio. Por quê? Porque o teu preço médio vai ser dentro de uma tendência de baixa. Você quer fazer preço médio em tendências, em ativos em tendência de alta prolongada, tá? Então não adianta entrar, fazer dollar cost average nisso aqui, porque não adianta, mas eu comprei aqui, aí eu comprei agora aqui, aí eu comprei aqui, aí eu comprei aqui. Cara, mas no final das contas, o teu preço médio tá indo para o buraco, tá indo para baixo. Então você precisa ter consolidados, projetos consolidados. Ó, se o preço vir abaixo da linha verde, compre o máximo que você puder. Tá? Os melhores períodos de acumulação justamente são os 2 anos que antecedem o próximo halving, né? Então compra na bacia das almas. Aqui. Se cair, tá? A carteira de baleias está caindo aos pouquinhos aqui, mas isso não quer dizer absolutamente nada, porque quando cai, o mercado sobe, e quando a carteira sobe, o mercado também sobe. Muito bem, fofos. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, tamo junto. Falou.